Olá pessoal, aqui com vocês, Pastor Enéas Francisco. Eu tô aqui com a minha esposa, a Vande, que é a missionária Vande, vamos chamar o título da irmã, né? E a gente está em Monte Verde, a gente está celebrando esta semana o aniversário dela, de 19 anos, mas a gente está fazendo 24 de casado, não é? Então a gente está aqui aproveitando 2 dias e meio que Deus nos permitiu para passarmos esse tempo juntos de celebração e de gratidão a Deus por a gente estar suportando um ao outro. E esse suportando você vai entender, não é num sentido ruim ou pejorativo, mas pela graça de Deus nós chegamos a uma marca de 24 anos de casamento, a caminho das bodas de prata, se Deus permitir, e a gente decidiu fazer um videozinho hoje, não é? Sim, Esse videozinho é mais para encorajar os casais que estão aí, que são mais jovens. Além da gente estar casado há 24 anos, a gente está pastoreando há 20, 20 anos. há 20 anos. E certamente inúmeros casais já vieram se aconselhar com a gente, às vezes com uma reclamação da parte da mulher, ora pela reclamação da parte do homem. E por mais que a gente não seja mega experts em casamento, eu acho que Deus já levantou um homem chamado Josué Gonçalves que trata muito bem desse tópico, né? Sim, Mas não existe só o Josué Gonçalves, Deus tem muitas outras pessoas e eu acredito que a nossa caminhada também pode ajudar, né? Alguém? Fala aí, Vandy. verdade. Uma jornada aí incrível que a gente está vivendo. Até domingo eu disse na igreja, né? Nós éramos tão jovens, casamos tão novos e fomos para o ministério muito novos também. E durante todos esses anos nós tivemos que lidar com os nossos próprios conflitos, né? Com os nossos próprios problemas, dificuldades no casamento e tudo que envolve o casamento, na criação das filhas e tudo que envolve, né? A igreja, o ministério, a família, né? Conciliar com o trabalho, conciliar com a vida pessoal, com a vida do casal. E tudo isso tem sido um grande desafio, mas um desafio prazeroso, porque nós entendemos que nós não vivemos para agradar somente um ao outro. Nós entendemos que nós temos que nos amar primeiramente, a gente tem que estar bem em primeiro lugar para conseguir ter esse ajuste, né? Quando você casa pensando que você pode mudar o outro, quando você casa pensando que você pode transformar a outra pessoa naquilo que você sonha, ou que ele tem que fazer todos os seus desejos, todas as suas vontades, você já está fadado a um casamento fracassado. Então nós temos vivido isso, tentando, lutando e aprendendo ano após ano com o nosso casamento a viver dessa forma, respeitando, né, um ao outro, respeitando a individualidade também, para que a gente consiga chegar aí até os 100 anos de casado. Olha, Ó, coisa linda. O que a gente tem vivido ao longo desses 20 anos é resultado de, obviamente, um processo de maturidade que vai acontecendo, né? Ninguém casa maduro, ninguém chega à idade adulta maduro. Então, tudo é experiência que se acumula e vai permitindo você chegar em outro momento e se tornar alguém que pode olhar para trás e dizer, olha, eu já vivi isso, já passei por isso, e a gente pode olhar para frente com perspectiva de que o próximo desafio, a próxima dificuldade também vai ser vencida. Eu acho que um dos desafios, um dos grandes desafios que a gente enfrentou foi não por ter casado novo. Eu acho que é bom quando você pode casar jovem, é bom porque você cresce junto, vocês se conhecem melhor, as possibilidades de construção são muito, conquista. as conquistas são muito melhores, não é? Então, só que nós casamos jovens demais, no dia que a Vandy fez X anos de idade, foi no dia do aniversário dela, então no dia 30 de outubro a gente faz aniversário de casamento e aniversário dela. Então ela faz aniversário primeiro, depois o casamento porque ela nasceu primeiro, depois a gente Sim. casou, não é? E aí
logo depois disso a gente já caiu meio que de paraquedas. Deus não foi surpreendido, mas a gente foi em ministério. A gente já partiu para o Rio de Janeiro para co-pastorear uma igreja, depois já fomos plantar a igreja em Campinas e a coisa foi avançando dessa forma. E aí, junto com os nossos desafios, vieram os desafios de outras pessoas, né? De pessoas com dificuldades no casamento, que são inúmeras, né? Pessoas passam por diversos problemas, a incapacidade de um entender o outro, a incapacidade de lidar com os defeitos do outro, porque vem defeito no pacote, não? Muito defeito. Mas você disse que eu era o homem perfeito? Não, você era perfeito enquanto a gente namorava. Olha. Não convivia, né? Não morava junto, Não morava né? junto, então era perfeito. Era aquele namoro de domingo que ia em casa com a família, ia levava na igreja, mandava flores, comprava chocolate. Comprava? Caros. Não compra mais? Compra, mas eu falo naquela época, né? Sim. Então investia-se no... Investia-se. Né? Tinha aquele investimento caro que nem podia fazer. Exatamente. Né? Horas, ir embora de casa, tarde da noite, a pé, porque não tinha carro. Ia pegar o busão para ir voltar para casa. Então tinha um investimento de tempo, de dinheiro, de romantismo, né? Em que a gente não imaginava que vinha no pacote depois as outras coisas, né? Ambos, né? De vice-versa, né? Eu sempre o esperava de domingo em casa, perfumada, arrumada, né? Dente escovado, né? Com uma balinha na boca ou com um docinho pronto, né? Tentava descobrir o que é que ele gostava de comer, mas depois vem a rotina do casamento, vem o dia a dia do casamento, as contas para pagar, os boletos chegando, né? Os filhos, as demandas que são altas, e aí é bem difícil lidar com isso daí, quando você não está preparado. E quando você está preparado também, é bem difícil. A dificuldade vem da mesma forma. A dificuldade vem da mesma forma. Eu me lembro de há um tempo atrás ter visto um postzinho na internet de um casal de velhinhos dizendo assim, olha, na nossa época a gente aprendeu que quando uma coisa quebrava, a gente consertava e não jogava fora. E eu nunca esqueci disso, não é? Porque se a gente for pensar em motivos para desistir do casamento, motivos para falar assim, vamos divorciar, são inúmeros, não é? Você mencionou aí os problemas de dinheiro, a criação de filhos, a incompatibilidade de gênio, que é a grande desculpa que muita gente dá. É óbvio que a gente não está falando de situações de gravidade maior, tá? Especialmente no momento tão complexo que a gente está vivendo, de feminicídio. A gente não está falando disso, tá? O nosso assunto aqui são os desafios interrelacionais, marido, esposa, duas pessoas que se amam, mas que têm que aprender a conviver e lidar com as dificuldades. Não estou falando de marido abusivo, não estou falando de marido que trai, estou falando de gente que quer ficar junto, mas mesmo assim encontra todo dia uma razão para desistir, não é? Então a gente não vai, esse vídeo não vai ser extremamente longo, até porque não é o propósito nosso aqui, a gente não veio para gravar vídeo, não é? A gente veio para passar um tempo junto, mas eu pensei justamente porque a gente estava falando disso, de toda hora a gente está lidando com algum casal que passa por dificuldades e que acha que é o fim. Quando você passa pelos primeiros BOs no casamento, você acha que é o fim, vai acabar e não vai dar certo. Uma palavra mal colocada, uma expressão não bem dita, vai virar uma tempestade, não é? E às vezes não dá nem para falar que foi tempestade em copo d'água, porque a pessoa não estava preparada mesmo, não sabe como lidar. A gente vê muita gente jovem casando que talvez não saiba o peso dessa responsabilidade, porque não é simplesmente assim, se não der certo, a gente desiste. Tem toda uma família por trás, tem todo um contexto, né? Você, quando você se separa não só da pessoa, você se separa da família da pessoa que você casou, você separa a sua família dessa pessoa. Separa, mas leva o histórico para a vida toda. Né? O histórico, o relacionamento que criou com pai, com mãe, com sogra, com sogro, com irmãos, com cunhado. E filhos. Filhos, quando tem filhos, especialmente né? se chegou em... São os que mais sofrem. Os filhos vão sofrer muito. E assim, muita gente debate o fato de que se a gente for
a gente não pode deixar de separar por conta dos filhos. Os filhos não podem ser o motivo da gente ficar junto. E isso depende muito, não é simplesmente dizer assim, eu não vou me divorciar porque eu tenho filhos, ou eu vou me divorciar apesar dos filhos. Cada caso é um caso, mas tudo é consequência. Imagina você, a próxima semana começar e o seu filho pequeno, a sua filha pequena, ficar pedindo explicação, se é que ele consegue, né, expressar, colocar em palavras a necessidade de entender Sim. o porquê o papai já não está aqui, o porquê a mamãe já não está aqui. Então, assim, os conselhos que a gente queria compartilhar hoje são, em primeiro lugar, e aí a Vandy vem agregando junto comigo, faça o melhor para se preservar para o seu cônjuge, não é? Porque por mais que você enfrente dias difíceis e problemas, sempre vai haver uma percepção emocional sua e até mesmo psicológica de você merece coisa melhor. E eu costumo dizer o seguinte, que Deus tem uma esposa melhor para você que é casado, dentro dessa mesma esposa com quem você já casou. Então, com base nisso, eu acredito, eu espero que minha esposa possa falar que ela tem um marido melhor em mim à medida que o tempo passa. E que eu vou vendo uma esposa melhor para mim nela à medida que o tempo passa. Então, não existe outra mulher para mim, não existe outro homem para ela. São gente ou são pessoas melhores em nós mesmos. Quando a gente vive esse relacionamento para cultivar o outro, mas se prepara para ser melhor para o outro. Porque é muito comum a gente casar e esperar que o outro faça o melhor e eu seja o melhor para a gente, sendo que a gente não queira melhorar para o outro. Eu acho que entra aí um pouco de autoconhecimento, principalmente da parte da mulher, em não querer se anular para viver a vida do marido. Eu acho que isso é um grande problema, que hoje nós temos nas conversas que eu tenho em relação a casamento. As mulheres se anulam para viver a vida dele. Então elas comem o que eles gostam, elas passeiam para onde eles querem ir, elas vivem em prol desse marido. Tudo tem que ter um equilíbrio. Você tem que viver em prol desse marido e tentar fazer o seu melhor por ele. Mas você não pode se anular, você não pode anular suas vontades, seus sonhos, seus desejos. Você tem que ter um alinhamento das coisas. E a outra coisa é a falta de respeito. A falta de respeito eu acho que tem assim consumido muitos casamentos. Falta de respeito. E eu lembro do conselho que meu pai deu ao Enéas. Quando o Enéas foi pedir minha mãe em casamento para ele, ele disse assim: no dia que faltar o respeito, cada um faça as suas malas e vai cada um pro seu canto. Porque se acaba o respeito, acaba tudo. Então é respeitar. Eu não tenho como transformar o Enéas. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Mas eu posso orar para que o Espírito Santo toque nele. Eu posso orar, usar essa arma poderosa que eu tenho, que é a oração, e falar: Espírito Santo, isso que ele faz não me agrada. Esse comportamento dele me atinge, me ajuda. E também começar a pedir que o Espírito Santo me melhore. Porque a gente tem o costume, né, de Senhor, olha o que ele está fazendo, olha o que ele está fazendo. E a gente não vê os nossos defeitos. A gente não vê a forma que a gente fala na hora errada, a gente não vê a forma de ficar toda hora pedindo atenção, que é algo que o homem não curte muito, esse negócio de ficar pedindo muita atenção. E as nossas mazelas, né, o que nós temos. Então comece a orar por você, pedindo para que o Senhor te transforme na pessoa que você precisa ser em Deus, em primeiro lugar. E depois que Ele te transforme para ser a esposa que você precisa ser. Mas não esqueça, não se anule, não se anule, se conheça, conheça quem você é em Deus, para que Deus te criou e para que o Deus te deu esse casamento. Tem um propósito, não é só casado, estamos casados há 24 anos, nossa, tem um propósito para isso. Sim. Então nós precisamos conhecer esse propósito e viver uma vida plena em Deus. Eu tenho um pensamento assim, a gente pensa muito em relação a, quando a gente pensa na mulher, principalmente a mulher cristã, a gente pensa muito na questão da mulher de Provérbios 31, não é? Aquela mulher cheia de virtudes, de iniciativa, de proatividade, de antecipação, é uma imagem muito bonita. E
o que a Bíblia fala, o que o texto de Provérbios fala sobre o marido é muito pouco. Fala-se dela, do que ela é, do que ela faz e do seu posicionamento. E lá no finalzinho vai dizer que, olha, o marido dela e os seus filhos a louvam. Sim. Isso é muito legal. Agora, essa mulher ela teria condições de ser o que é, de fazer o que faz, se ela não tiver um ambiente que a cultive? Sim. Acho que não. Ela não vai conseguir. Então é importante que a gente note que, por mais que haja ali a figura do marido como alguém que a louve, que a reconheça, ele é o marido. Então ele precisa estabelecer um ambiente em que ela tenha liberdade de ser ela mesma. Sim, proteção. Ela tem que ter proteção e ela tem que ter os meios necessários para ela frutificar. Então, assim, a responsabilidade do marido nessa questão é ele cultivar a sua esposa. O que ela pode ser, até onde ela pode chegar, e não de anular, né? Porque a gente percebe casamentos, e eu não estou falando só do lado do marido, tem casamento que a mulher anula o cara. Sim, muito. Né? Ela tem uma personalidade forte, ela tem dons, talentos e habilidades que a expõem mais. Ela ganha mais. Ela ganha mais. E às vezes você tem esses elementos como algo que anula o homem. E a gente tem o outro lado, em que o homem anula a mulher, porque ele é o homem, porque ele é o protetor, o provedor, o sacerdote, blá blá blá, essa linguagem que é inclusive bíblica e correta, mas que não pode ser uma linguagem que nos leve à anulação do cônjuge. Então eu tenho que permitir, eu tenho que dar liberdade para que ele seja ele, para que ela seja ela, mas isso vai ter que levar a gente para uma questão, uma palavra muito importante que é a confiança. Porque eu não posso permitir ou trabalhar meu relacionamento e cultivar a minha esposa sem eu permitir que ela tenha liberdade de ir, de fazer e de ser quem ela se propõe a fazer. Então, você tem o amor, você tem o respeito, que você mencionou, e a confiança é fundamental, porque tem coisas que Deus vai querer fazer na vida dela que vai ser só com ela, vai ser para ela, e você não vai ter como estar o tempo inteiro ali de olho, cuidando como um soldado, uma sentinela que não dorme, preocupado. Então um cão de guarda tem que ter confiança. Tem que ter confiança. Acho que o casamento sem confiança é um casamento escravizado, né? É um casamento que não tem paz, não tem nem amor, porque o amor ele confia. O amor, é o que a Bíblia diz, o amor não suspeita mal. Não suspeita mal, tem confiança, né? Então tem confiança, por exemplo, quando o marido fala assim, ó, vamos arrumar as malas, nós vamos embora para outra cidade. E você fala, oi, mas como assim? A gente tem tudo. Mas isso já aconteceu com você? Várias vezes. Várias vezes. E você confiar, tá bom, Deus, eu vou. A gente conversa, senta, né? Põe na balança o que é bom e o que não é. E eu vou confiando que Deus tá nos direcionando também. E confiar nas atitudes, né? Do seu marido para com você. Tem muitas coisas que às vezes a mulher pensa que o marido tá sempre fazendo porque ele quer algo em troca e ela fica pensando, será que tem alguém no serviço? Será que tem alguém já atrás dele? Será que é alguma irmã da igreja? Será que ele tá trazendo flores para mim porque ele tá... Não, às vezes ele tá trazendo flor porque ele quer levar para você. Às vezes ele tá te dando um presente fora de época porque ele quer te agradar. Mas aí a gente, nessa desconfiança, tanto do homem quanto da mulher, acaba quebrando esse elo do casamento e fica um casamento cansativo. Um casamento, assim, fadado, né? Porque tudo que a pessoa faz, você pensa que ela tá fazendo porque ela tá escondendo alguma coisa. Ou que ela tá fazendo, ela tá passando por cima das suas vontades. Então, é o equilíbrio, né? O equilíbrio em tudo, eu acho que cai bem em todas as situações. Equilíbrio é uma dose muito boa. Legal. Eu acho que antes da gente terminar, tinha um outro ponto que eu acho que seria importante a gente falar, que é sobre construção, parceria e levar adiante o propósito, descobrir o propósito em comum, algo nesse sentido. Porque é comum cada um dos cônjuges ter uma carreira específica, não é? Ele é uma coisa, ela é outra, às vezes ela só cuida de casa, às vezes ela é quem ganha mais e tem
trabalho muito de uma dinâmica financeira maior do que o dele, normal. Né? Academicamente falando, é mais preparada. Mais preparada e ele também pode ser. E pode ser ou vice-versa. Agora, existe a importância, eu acredito que a gente tem vivido isso, assim, que é de identificar uma área em comum, algo que a gente possa construir juntos, não é? Então, assim, se a gente for falar da mulher de Provérbios 31, a Vânia sempre foi essa mulher, assim, guerreira, de iniciativa. A gente já passou muitos problemas, ainda vive muita coisa, mas a gente passou muitos perrengues ainda, assim, que foi ela fazendo pão de mel, né? Que trazia o pão e o café do dia, o almoço do dia, fazendo artesanato, que ainda faz até hoje, quando você menos espera aparece um dinheiro. Mulher faz isso, né? Mulher tem essa capacidade de tirar um dinheiro onde você não imagina, de criar. Bala baiana. A bala baiana, por muito tempo ela fazendo bala baiana, ajudando a gente a sustentar a casa, cuidar da nossa filha pequena, Vitória, naquela época. Hoje é Vitória e Lorena, então o trabalho hoje é um pouco mais árduo, porque Lorena come muito mais, né? Então Lorena gasta muito mais do que Vitória. Só Vitória, com fruta. Só com fruta. E Vitória já casou, a gente tem a hashtag lá de casa que é Cadu que Lute, agora é com o jovem Cadu, né? Mas assim, a gente tem descoberto nessa trajetória, por exemplo, como escritores, né? Não que a gente viva de livros, dos nossos livros, né? Assim, de sermos best-sellers, mas a gente começou a construir em algum momento, né? Eu comecei a escrever livros há 10 anos atrás, 2013, e a Vânia sempre me apoiando, sempre me encorajando, e em 2016 a gente começou a fomentar dela fazer isso acontecer também. Ela começou a trazer projetos de devocionais com outras mulheres. Esse ano ela lançou o próprio livro dela, e a gente descobriu uma plataforma em comum para se apoiar, para se encorajar. E às vezes eu acredito assim que um elemento como esse pode ser em qualquer outra área. De repente você e sua esposa são bons de cozinha, não é? Vamos criar nosso restaurante, ou vamos abrir a nossa cozinha, vamos criar alguma coisa, ou em qualquer outra área. Eu acho muito importante que o casal desenvolva algo em comum, em conjunto, para pensar junto, debater junto, vencer os desafios juntos, e através do qual eles se apoiam. Eu me lembro muito bem, uma vez o nosso bispo Ron estava conversando comigo sobre casamento, com a gente ele estava falando, e ele falou assim, você não pode alcançar novos níveis. Ele usou outras palavras, e deixar a sua esposa no anterior. O nível que você chegar, onde você for, você tem que levar a sua esposa. Isso pode ser o contrário, a esposa de repente em alguma área pode estar mais avançada, pode estar num nível mais alto que o próprio marido, e ela tem essa responsabilidade de verificar, de se certificar de que ele tenha tido chances, ou que ela tenha apoiado, ou dado, ou criado oportunidades para ele estar no mesmo nível que ela. E isso não é ruim, não é uma humilhação para o homem de forma alguma, né? Então eu acho que isso tem sido muito legal, essa parceria num projeto em comum. Sim. Eu acho que a grande questão aí é quando vira disputa. A disputa, eu ganho mais que você. Por que se você ganha mais, então por que você não investe no seu esposo? Investe nele, paga um curso para ele. Fala, amor, vai lá, vamos apertar as finanças, que você vai fazer um curso na sua área para melhorar o que você faz. Ou o contrário, você ganha mais, para de ficar jogando na cara da sua mulher que você é o que manda na casa. Faz um curso, esposa. O que você quer fazer? Você quer fazer limpeza de pele? Quer fazer um curso de cabelo? Quer fazer um curso de unha? Investir no outro não pode ser uma disputa. O casamento não pode viver, a gente não pode viver nessa disputa. Porque o Enéas é grande e eu sou pequena. Não existe isso. Nós andamos lado a lado. Sim. Nós vivemos numa cultura em que a mulher anda lado a lado. A mulher não anda atrás. E mesmo essa cultura que as mulheres andam atrás, dentro de casa elas são tratadas como deusas. Então, assim, não pode existir essa disputa. Eu sou melhor do que você. Não existe. Dentro do relacionamento, tudo é nosso. Sim. São os nossos filhos, são os nossos problemas, são as nossas alegrias, é nossa comida, não é o meu Danone, o seu Danone, é nosso. Isso é no começo do casamento. Isso é lá no comecinho. Tem gente que arrasta em outras áreas, né? Mas tem que crescer, tem que haver crescimento. E aí, essa disputa
quem é mais, quem é menos, não pode. Eu lembro que quando o bispo Rony disse isso para nós, nosso casamento estava bem ruim. A gente morava, acho que no Rio de Janeiro. Possivelmente. E eu não me conformava dele ter me levado para lá. Mas eu estava lá com ele. E anos após anos, a gente vem lutando para que nosso casamento esteja firme em Deus, sólido em Cristo. E tentando, tem época que ele tá lá em cima. Os livros dele, né? Aconteceu, ele vendeu muitos livros da primeira jornada, do Juventude que Prevalece 1, depois o 2, veio Mordomos do Tempo, ele sempre viajando muito, e eu em casa apoiando, e eu em casa orando, e eu em casa, vai chegar nossa hora, vai chegar nosso tempo. Ontem eu disse pra ele assim, por que a gente não fazia isso antes? De sair, de tirar um tempo só pra gente, porque a gente estava envolvido com muitas coisas, falta de grana, falta de um monte de coisa. Mas essa disputa, ela tem que parar de existir. Se você acontece isso no seu casamento, se alegre com a conquista do parceiro. Se alegre com a conquista do seu filho, se alegre. Não fique, ai, porque eu não vou a lugar nenhum, porque eu não vou chegar a lugar nenhum. Você só não vai chegar se você realmente não quiser. Você só não vai chegar se você ficar parado, olhando, esperando que algo aconteça na sua vida diferente. Então, abra as possibilidades para o seu esposo, se você é a pessoa que tem a maior renda ou que tem de intelecto, tem mais a oferecer, tem mais faculdades, tem mais coisas, veio de uma outra criação, oferece para ele. Eu posso te ajudar nisso daqui, como o Enéas faz comigo. Todos os meus livros, todos os meus textos, passa primeiro por ele, para que ele olhe, avalie, ele fala, Vande, aqui não tá bom. E eu tenho que estar humilde, com o coração quebrantado, para escutá-lo como esposo, mas escutá-lo como editor, como um profissional da área que ele é. Então eu entendo que a disputa, ela a gente não vive num jogo de futebol, né? Um jogo em que um lado tem que ganhar e o outro tem que perder. Sim. Os dois lados tem que ganhar, só que em tempos diferentes. A grande questão é essa. Enquanto ele está ganhando, eu estou me alegrando com as conquistas dele. Eu lembro da época em que ele teve 4 vistos negados para ir para os Estados Unidos. Nós choramos juntos. Mas eu me alegrei quando ele recebeu o visto dele e foi para os Estados Unidos pela primeira vez. Então é se alegrar com as conquistas, né? Por mais que seja difícil, porque tem hora que pega, tem hora que você fala, poxa, né? Por que não comigo? Por que eu não estou vivendo isso? Mas olhando, né, para a Bíblia, a gente vai para Eclesiastes e há um tempo determinado para todas as coisas. E há um tempo que nós vamos viver junto a algumas coisas. E há um tempo que nós vamos viver separados, algumas coisas. Ele conquistando algumas coisas e eu conquistando outras. Mas não que estejamos disputando as nossas... E no final agrega para o todo, né? Para a família, agrega para o casal. Pro legado. Pro legado. E assim, daqui a pouco a gente termina, mas eu queria só pincelar uma situação que é quando a gente se disponibiliza para servir junto, compartilhar conhecimento e disponibilizar-se um para o outro, você está investindo em si próprio também, não é? Porque um marido melhor vai fazer bem para você, uma esposa melhor vai fazer bem para você. E aí eu volto para a questão que ela falou, ontem ela perguntou, por que a gente não fazia isso antes? A gente, de quando chegar uma data especial para a gente, por conta de todos os desafios que a gente teve, né? Sim. Mas eu me lembro que foi no final de 2020, não é? Foi no final de 2020, quando eu peguei um sabático de igreja, falei, estou parando tudo, vou focar na minha família. Foi quando a gente fez isso pela primeira vez, né? De deixar a filha mais nova com a mais velha ou com a avó e falar, vamos investir em nós. Eu acho que a gente podia terminar falando disso, da importância do casal investir no tempo, porque tempo é fundamental. Eu sei que muitas vezes a gente pensa no dinheiro, a gente não tem, não dá para fazer. É claro, você não pode do nada acordar assim, eu quero estar amanhã em, sei lá, na Grécia, na Suíça. Você pode ter planos e planejar. A gente fala muito de Suíça porque é um sonho dela, então um dia vai chegar. Quem sabe aí nos 25 anos, vamos se preparar. Mas enquanto não acontece, eu não posso congelar esse tempo de qualidade
por conta do dinheiro. E o dinheiro não vai interferir se você quiser tempo de qualidade. Pode ser um lugar perto, pode ser um lugar barato, pode ser só entregar o filho mais novo ou os filhos para alguém da sua confiança e investir nisso, de estarem juntos, de discutirem desafios, mas acima de tudo celebrar as vitórias. Celebrar né? as vitórias e celebrar o estar junto. Sim, sim. Celebrar as mínimas coisas. Sim. Não tem uma viagem para a Suíça hoje, mas hoje tem o que dentro da minha casa? O que eu posso fazer para me alegrar com ele nesse dia? Para ter um tempo só para nós, para a gente conversar, bater papo, fazer qualquer outra coisa. É se alegrar com as mínimas coisas, né? Sim. A gente quer se alegrar só com coisa grande, né? E não precisa de coisa grande. Coisa grande pode ser uma cereja, né, em cima do bolo, mas o bolo é mais importante que essa cereja. E casal precisa de conversa, de tempo. Exato. De tempo de conversa. Mas não de briga, tempo de conversa. Tempo de se alinhar, de conversar, de disposição para entender. Isso aqui tá doendo em mim, isso aqui eu não gostei. Compartilhar sonhos. Exato. Né? Orar juntos. Exato. Então a gente chegou à marca de 24 anos pensando nisso. O que a gente pode oferecer para quem está vindo aí no primeiro ano de casamento e já enfrentando as pedreiras do começo, da cabeça diferente, da criação diferente. Criação pesa muito, dependendo de que família você veio, o que você viveu na sua família, o que ela viveu com o pai, o que ele viveu com a mãe. Gente, é uma pacoteira de coisas, uma bagagem muito grande que se você não parar e falar assim, peraí, isso aqui, essa bagagem, isso aqui entra para minha casa, isso aqui não entra. Porque por mais que você tenha tido talvez uma boa criação, não é tudo da sua criação que vai vir para essa nova família. Então essas coisas são muito importantes de você analisar. A questão que a gente falou do amor, a gente falou do respeito, do companheirismo, da confiança e de celebrar juntos, né, essas conquistas. Acho que a gente tem muita coisa para conquistar, muita coisa da nossa lista de sonhos ainda não se realizou e só Deus sabe quando vão se realizar, mas antes, independentemente disso, a gente está junto, está de pé. A gente viu a nossa filha mais velha casar, não é, respeitando aquilo que ela viu em nós, não é? Porque a Vande casou num dia ainda jovem, a nossa filha casou bem jovem, só que um pouco depois que a mãe. A gente namorou 3 anos e meio, 3 anos e 3 meses, ela namorou o mesmo período e assim, ela começou a construir a casa dela e a gente está feliz, porque para nós é um triunfo ver a nossa filha casada. Vai ter desafios um monte, não é? Ela tem a bagagem dela, o Cadu tem a bagagem dele, e eles vão ter que se entender com a nossa criação, com a criação deles, só que na porta da casa deles, eles definem o que entra da criação, o que fica do lado de fora, o que é bagagem desnecessária, mas para nós é uma vitória, né? Poder olhar para trás e ver a nossa filha alcançando esse status de maturidade para decidir, para casar e olhar para frente para construir a própria vida. Sim, é isso. Eu acho que Deus não quer que você viva da mesma forma por anos. Ele tem coisas novas para o seu casamento, para a sua história, para a sua vida. E Ele quer que você só confie nele. Confie no propósito do casamento, na aliança do casamento. Confie em que Deus pode mudar qualquer situação. Sim. Qualquer situação. Se você entender que Deus pode mudar qualquer situação, Ele vai mudar qualquer situação. Só que eu queria, antes de terminar, deixar algo que a gente está vivendo muito, né, nesses dias, para você, mulher, né? Não seja omissa, né? Não seja omissa. Fale, converse, procure autoridades, procure quem tem que procurar e viva uma vida livre de agressões, de abuso, Exato. de qualquer coisa que esteja te aprisionando, porque esse não é o propósito do casamento. O propósito do casamento é que 2 pessoas se unam e vivam o propósito de Deus. E Deus entregou seu Filho Jesus por nós para que a gente tenha vida e vida em abundância. Exato. É isso. Então eu quero terminar com essa... Fica aí esse encorajamento para as mulheres não viverem aprisionadas, não é?
no abuso, na violência, quer seja ela verbal, psicológica e física, você não merece isso. E eu acho que esse é o último conselho dela. O meu é: Deus tem um cônjuge melhor para você dentro desse mesmo cônjuge. Tá? Não desista antes de dar chances para Deus melhorar essa pessoa. E talvez não é nem só questão de melhorar, é só questão da maturidade chegar. E eu costumo dizer na nossa igreja, brincando, assim, tem uma igreja mais perto da sua casa, você escolheu vir para cá porque você quis. Então você escolheu casar porque você quis. Então, se a pessoa não é abusiva, não é violenta, você pode esperar a maturidade dela nas áreas em que ela é imatura, assim como ela deve esperar a sua maturidade nas áreas em que você é imaturo ou imatura. É isso. Tá bom? Deus abençoe vocês. Orem por nós. Vamos ver desse vídeo aqui quantas pessoas vão nos dar um feedback, vão falar pra gente sobre um pouco sobre esses desafios e em que você foi encorajado a partir desse nosso bate-papo no nosso aniversário de 24 anos de casamento. Te amo. Também te amo. Tchau, gente.